lamentar essa noite, aprender pelo menos como lamento deve ser. Lamentando no ombro certo. Em que ombro você tem lamentado, chorado, se desesperado ultimamente? Em que ombro você tem feito isso? Quer falar aí com uma pessoa ao seu lado? Se for a pessoa que está ao seu lado, o ombro do seu lamento, dá um abraço nela, obrigado por esse ombro. Agora empresta o outro também, que esse já gastou. Quero outro também. Que bom. Mas certamente quando passamos por situações atrozes ou fora daquela normalidade em que queremos viver, isso nos choca e fatalmente acaba existindo dentro de nós uma propensão ao lamento. É interessante que isso não é novo, nenhuma doença do homem moderno, mas está aí descrita nas páginas das Escrituras desde o Antigo Testamento, mais de 2000 anos antes de Cristo. E existe uma categoria de salmos muito interessante, chamada de lamento do indivíduo. É uma categoria especial, composta por inúmeros salmos. E se você não sabe onde é o salmo, é o livro bem no meio da sua Bíblia, se você tem uma Bíblia normal. Você só tem o Novo Testamento, não adianta. Não vai funcionar. Aí, por falar nisso, olha aí para a pessoa ao seu lado. Primeiro, se ela estiver dormindo, acorde. Irmão, acabou a sonoterapia, vamos ouvir a palavra. Veja se ela trouxe a Bíblia. Se é seu marido e ele está confiando na sua Bíblia, não compartilhe a Bíblia com ele. Diga para ele assim: traga a sua Bíblia a próxima vez, cara de pau. Bíblia é como escova de dentes, cada um tem a sua. Tem que ser assim, manusear, escrever, arriscar, colocar um pensamento, aí você leva com você, não é? E se você abrir a Bíblia bem no meio, vai encontrar o livro de Salmos, especialmente o Salmo de número 13. E dentre os muitos salmos de lamento do indivíduo, será o nosso alvo de meditação aqui nessa noite. Essa categoria de salmo, que é o lamento do indivíduo, foi determinada por uma palavra hebraica, essa aí, Haskir, ou Haskir, objetivamente. Você consegue repetir isso para o seu irmão ao lado sem cuspir nele? Haskir. Muito bom. É uma palavra que significa relembrar, um verbo chamado relembrar, ou significa relembrar. Quando os salmos foram divididos, isso se encontra registrado em 1 Crônicas, cada levita ou cada pessoa responsável por essas divisões começou a atribuir nomes, e os salmos de lamento do indivíduo receberam esse nome aí, que significa relembrar. E relembrar as necessidades, os sofrimentos, os anseios pessoais do autor de cada um desses salmos de lamento do indivíduo. Agora é interessante que esse relembrar de necessidades, sofrimentos, esse lamento se dava diante de Deus. Então, daí a nossa questão inicial. Onde é que você tem chorado? Que ombro você tem chorado? Será que você está lamentando no ombro certo? Esse salmo, que é lamento do indivíduo, visa relembrar a vivência do autor do Salmo 13 e aplicar essa vivência à vida daquelas pessoas que ouviam a recitação e até mesmo o canto dos salmos. A maioria era cantado. Esse salmo, lamento do indivíduo, tem uma característica comum. Diversos salmos são divididos assim, como você pode ver aí. Começa com um apelo inicial,
passa então por um lamento, é o chororô do salmista. Depois ele se cansa de lamentar e passa para uma expressão de confiança. Ele pede alguma coisa e no fim termina o salmo com um voto de louvor, ou ele declara o seu louvor ao Senhor. Essa é a divisão normal de um salmo de lamento do indivíduo. E você vai ver isso também aqui no salmo de número 13. Veja só, vamos começar lendo os versos 1 e 2. Você poderia ler o verso 1 para o seu irmão e ele ler o verso 2 para você. Por favor, salmo de número 13. Bom, aqueles irmãos que já têm aquele costume maravilhoso de anotar aquilo que estão ouvindo, já podem grifar algumas coisas importantíssimas no contato inicial com esse salmo. Você vai perceber que o apelo inicial desse nosso salmista está dividido em 4 áreas bem específicas. Todas essas áreas são, cada uma delas é introduzida por uma expressão. Até quando? Veja aí nos versos 1 e 2. Quantas vezes aparece essa expressão? Até quando? Veja aí. Veja se na sua Bíblia aparecem 4 vezes. Parece? Aí se você quiser grifar, muito importante. A expressão que se repete assim é digna de nota. Agora, antes de explicar um pouco sobre isso, queria fazer um parênteses para falar a respeito da nossa humanidade, sabe? Muita gente em contato com o Evangelho que não é o Evangelho bíblico tem aprendido que andar com Cristo é para super-homens, que o crente verdadeiro nunca fica triste, que você vai ver a presença do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher, que são homem e mulher de Deus, pelo sorriso estampado na cara, aquele ar de vitória com que ele anda pela vida. Já ouviu isso em algum lugar? Outro dia eu vinha ouvindo o MP3, um sermão que eu estava ouvindo de um pastor conhecido, e de cabeça baixa ouvindo aquilo, indo para casa. Passou uma irmã de uma igreja batista, ali aquela grande igreja de bicicleta, passou por mim, me conheceu, voltou, parou a bicicleta, olhou, parou assim bem na minha frente, aí eu tomei aquele susto assim. Ela virou para mim e disse: por que estás cabisbaixo, homem de Deus? Levanta a tua fronte. E já saiu por aí. Eu dei risada e falei: não, meu irmão, não estou cabisbaixo, nem estou ouvindo o MP3, com licença. Era só para isso que a irmã me parou no meio da rua. Devia aprender a ouvir melhor o Espírito de Deus. Era só isso, obrigado. Não fui tão indelicado com ela. Mas esse evangelho que não é o bíblico contempla pessoas assim. Então, o último lugar onde você pode ser você mesmo